fazer aqui um breve deck profile, o deck de OP11 do Luffy azul e roxo. Fiquei em quarto lugar, junto com minha dupla, no torneio 2x2 que teve esse domingo. O nome da dupla era Edoro, que descreve muito bem como foi essa jornada. Começou logo cedo contra o Yamato, que já é uma match meio complicada, essas coisas não fluírem direito, mas eu consegui controlar cedo por causa das minhas decisões no deck build. A segunda match foi também difícil, foi contra um bug. Infelizmente o oponente era meio novato, então ele cometeu alguns erros e eu consegui sair por cima ainda na partida, mesmo sendo uma partida muito desvantajosa. Aí deu pra ganhar por causa disso. A terceira match foi contra o Belobet, foi contra o Thiago. Ele achou tudo, eu não achei nada, fui destruído. E a quarta foi contra a Bia, que também estava de Belobet. Contra ela acabei ganhando no dado, e ela não achou que ela precisava para ganhar a match. Enquanto que eu achei 2 Gravity e as 4 Big 9. Aí deu pra ganhar e classificar pra segunda fase do Top Cut. Agora pro deck em si. O deck do Luffy azul e roxo sempre se divide em ramp, bombas e algumas techs ou coisas para se proteger. Em termos de ramp, eu optei por 4 Gear 2, é normal dessa build. 4 Bonclay, tá bem normal. 4 Zorojuro, eu optei por ele porque ele é uma ótima opção de você ir primeiro, para você começar rampando logo cedo. Às vezes você consegue proteger ele e rampar mais de uma vez. Optei também pelo God Thread, é uma opção de remoção que também rampa. Eu admito que eu não fui tão fã dela nesse torneio, eu só usei uma vez e acabei perdendo a partida de qualquer jeito. E o Thunderbagger, que eu também não estou muito confiante nessa escolha. Eu usei pouco, eu acho que outros eventos são melhores. Agora para as bombas em si. Os 4 Sanji 9 de OP6, também sempre tem que ter no Luffy azul e roxo. Eu optei por usar 4 Nilin, tem gente que roda menos. Eu acho que o efeito dela é muito bom, tanto para você salvar vidas como para você remover coisas importantes de remover. Optei por um só Luffy Rush custo 8 de OP11, porque ele é muito bom na match contra Barba Negra, e eu achei que ia ter mais Barba Negra nesse torneio, só que eu acabei enfrentando nenhum. E optei por 4 Katakuris, essa carta é muito forte, e eu acho mais interessante rodar ela do que rodar a build com os Doflamingos. Optei por uma Pudim. O deck realiza muito, puxa muita carta e também consegue organizar o topo bem, então você colocando só uma cópia de uma carta de tech, normalmente já basta. Em termos de 2K, eu optei por 3 Sanji Blockers, ele é o segundo melhor 2K do baralho. 4 Sorhate do ST, do Luffy, porque ele é de longe o melhor 2K roxo que tem. Você virar bicho de custo 5 ou menos no final do jogo é fundamental para ganhar o jogo às vezes. Eu optei por um desse Sorhate 2000 para dificultar as pessoas saberem quantos 2Ks eu estou realmente rodando. Além disso, 4 Giant para se proteger. Essa carta é incrível nesse deck. Se alguma carta for tomar uma ban nesse deck, vai ser provavelmente ou o líder ou a Giant. 4 da Nami. Ela é um blocker muito bom, ela ajuda você a organizar o topo, você consegue fazer o Sanji 9 um turno mais cedo, se você conseguir encaixar ela no turno de 7 dons. E para finalizar, as remoções. Normalmente nas listas que você vai ver online, vai rodar uma de cada. Eu opto por rodar 2. E as partidas que eu ganhei só porque eu rodei 2. As partidas que eu ganhei porque eu dei 2 Gravity ou 2 Red Rock. E é isso. Isso é Clube TV. Fala galera da Clube TV, beleza? Aqui quem fala é Daniel Coelho e eu vou falar mais sobre a minha experiência e sobre o meu deck no último campeonato da Dominária, o Mega 2v2. Eu joguei de Bonnie, fazia muito tempo que eu não jogava com esse deck maravilhoso, mas eu consegui um bom resultado, fiquei em quarto lugar. Eu vou começar falando sobre os 2K Counters. Eu optei usar por 6 2K Counters que são buscáveis, né? 2 Apus, 2 X-Drake e 2 Basil. Como eu não fazia muito tempo que eu não jogava com esse deck, eu optei pela diversidade, né, de opções. Aí eu vi
eu via qual era o melhor naquele momento, né? E equipava na mão e os outros eu acabava usando. E também 4 Tashigs, né? Que é uma das melhores cartas verdes e é core em todo o deck verde. Também optei por 2 eventos custo 0, que é muito bom nesse deck pelo número de bricks alto, né? Acima do comum de qualquer deck de One Piece TCG. Eu usei um set de Bonnie e Buscadora, mais pela familiaridade mesmo, mas eu acredito que o Kid Killer do novo ST é uma ótima opção. Talvez possa ser melhor em outras listas, mas eu acredito que nessa realmente a Bonnie Buscadora é a melhor, por conta que o Kid Killer ele é mais para decks que tem muito drop 10, que vai precisar que você precise de um suportezinho para desvirar um dom. Os blockers são 4 Rosinantes, que é o padrão, e 4 Beges, que é uma carta que eu subestimei, quer dizer, que eu superestimei muito quando saiu o ST. Eu disse que era a melhor carta ST até, e essa carta é muito boa nesse deck e tem que ter 4 agora. E também o Orochi, né, que faz muito bem o papel ali na curva par, e durante o jogo inteiro essa carta é maravilhosa. Agora os custos 5, eu estou usando 4 Cavendish e 4 Carrot. Essas 2 cartas são cartas que são indispensáveis nesse deck, então não tem muito o que falar. Algumas listas usam o Smoker, custo 5, né, com Banish. Eu gosto muito daquela carta, e talvez se essa lista, assim, se eu tivesse mais tempo a masterizar, eu tentaria encaixar essa carta. E agora as bombas, né? 7 Hold Jones, que é o padrão. Tem que ter 4 Hold Jones, custo 7. Que pra mim é o padrão. Tem que ter, assim, não tirar no máximo, tirar uma. Mas essa carta é muito boa para não ter o 7. 3 Captain Kid, custo 8. Que também é uma carta core no deck, muito bom. E a grande novidade é o 4 unidades do Zorosek, né? Que eu ainda não tive muita familiaridade com essa lista para conseguir justificar bem, mas eu vi que a tendência era essa. E como as listas que eu me inspirei, né? Que fora do Lucas Magalhães e do Borges, usavam 4 Zorosek, eu optei por só seguir, né, a call deles. E é muito boa a carta. Conhece como com a Tashig, ele fica mais poderoso ainda, né? É uma carta que finaliza jogos, que segura muito o jogo, é muito boa. E por fim, 3 Shanks do ST da Ulta, que também é core nesse deck. E é isso, pessoal. Um abraço para todos. Isso é Clube TV. Olá, galera. Meu nome é Emerson. Eu vim aqui fazer o profile do baralho que eu utilizei ontem no torneio que aconteceu na loja Dominara Cards e Games. Ontem, no caso, dia 13 de julho, torneio 2x2. E aí eu utilizei o baralho do Jinbe. Aí vim aqui mostrar o profile para vocês. Eu utilizei no baralho 4 Kemi Buscadora, certo? Utilizei também 3 Shirahoshi para buscar as coisas que eu precisava durante a partida. Usei 2 Arlongs, custo 3. 2 Arlongs, Trava Líder, custo 4. 2 Fischer Tiger, custo 5. Um Arlong custo 7, que pode ser por custo 4, dependendo de como é que tiver o jogo. Usei 4 Fischer Tiger, vira qualquer coisa. Usei 4 das melhores cartas do deck, Jinbe. Utilizei 4 Rod Jones para poder virar os dons da galera e os blockers. Aí perdido no meio dos peixes,
2 ouro, secret. Aí, uma das melhores cartas do deck para remover qualquer coisa, Vanderdecken. Usei 4. Para defesa, eu utilizei 3 Among Blocker. Utilizei 2 Bird Neptunium, 2K. Utilizei 3 Surumi, 2K também, vou buscar pela Shira roxa. 4 Hachan, 2K também. Aí, evento para defender, utilizei 3 Vagabond Drill. E utilizei 3 Elefante Gatling. E esse foi o profile, galera. Enfrentei Belomet na primeira partida, perdi. Enfrentei Yamato na segunda, venci. Enfrentei Shanks na terceira e o Vanderdecken foi God nessa partida, venci também. Aí depois foi 2 matches contra a Barba Negra e aí não teve o que fazer não, só chorei. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Até mais, tchau, tchau. Isso é Clube TV. Fala pessoal, aqui é o Ximenes, a nova era TCG. Eu estou trazendo para vocês hoje o deck profile do Pluff, né, que foi o deck que eu usei para pegar o terceiro lugar aí no torneio de duplas da Dominária desse final de semana. Começando aqui, a gente tem 4 do Lobo Buscador, né, carta bem standard do deck. 4 do Zoro Buscador também, para garantir que a gente vai pegar o que a gente precisa. 4 do Sanji, né, que além de ter Rush, tem a habilidade de dar rest em um personagem custo 6 ou menos do oponente. 4 do Katakuri, né, a nova adição aí do deck com o P11. Né, você consegue, rampando, jogar ele no turno 3, né, então turno 3 você já ter um bloco de 8k é bem relevante. No torneio eu utilizei 4 Luffys custo 9, tá, mas 2 eram emprestados, então eu botei aqui 12 Lean, mas por padrão, né, no meta de hoje eu usaria 4 do Luffy mesmo, tá, foi o que eu usei no torneio. Seguindo, de 2Ks, né, de defesa do deck, tem o Sorhat, padrão também acho que qualquer deck Straw Hat, roxo, né, 4 do Sanji. Né, aqui são raros os casos que ele vai entrar com custo menos 3, então é mais sendo um 2K buscável, tá? E finalizando, 4 Double Finger, que entra como ramp adicional, né? No ramp inicial na primeira mão, ou em matches contra o Barba Negra, ele entra como um possível atacante aí vindo do trigger, né? Além disso, finalizando a parte do core do deck, 4 Gangan Giant. Entrando agora um pouco para tech, né, que foi as cartas que eu acabei utilizando aí, que talvez fujam um pouco do padrão do deck. 4 Magela, né, já esperava várias bônus no torneio, então a ideia de utilizar ele era justamente para quebrar a curva, tá, da Bonnie, e quebrar a curva de bug também, e a de outros decks de Luffy roxo, né, tanto o P como o GP como o BP. Eu encerrei a rodada do Suíço 4-0, então, pô, o Magela foi pelo menos 2 partidas ele ganhou, né, a primeira rodada contra o Bonnie, o Magela que ganhou, e a terceira rodada contra o Luffy BP também foi o que fez diferencial, foi o Magela. Além dele, eu estou usando 4 da Charlotte Brulé, tá? Isso aqui era para ser os Bonkurei, né? Só que como a gente está na expectativa aí já de outubro, expectativa não, né? Na certeza de que ele vai vir como reprint em PRB2, então eu optei por não vou atrás dele agora, né? Então vou estar usando ela por enquanto. Tem um efeito semelhante, é blocker. Acabou que não fez diferença, tá? Nas partidas que eu joguei do Suíço, ela não apareceu, então sendo Bonkurei ou ela não fez muita diferença. Além disso, eu uso outros blocos menores também, como 2 Onamis, que é para fazer a ciclagem de mão, né, organizar melhor
a mão, já que a gente joga com bricks adicionais, que é o Magela, né? E finalizando com um Lauzinho Blocker também, né? Que, como muitos decks hoje em dia tem essa questão de estar com várias cartas na mão, o LOLzinho aí vem para poder ajudar a diminuir isso, tá? Não usei também ele nas rodadas, né? Acabou não vindo de forma alguma, mas sempre bom ter. Por fim, de eventos adicionais, eu estou usando um Ragnarok, né? Veio isso aqui tanto para Kid como para Katakuri custo 8, né? Mas também serviu na terceira rodada contra um BP, né? Eu pude remover o Luffy cervejeiro dele antes dele conseguir atacar com ele. Um Gamma Knife, né? Acho que tem os mesmos alvos do Ragnarok. A diferença é que o Gamma Knife é reativo, né? A pessoa precisa ter atacado para conseguir diminuir o custo dela e poder atacar. E o Ragnarok é mais ativo, né? Eu não preciso esperar o cara fazer alguma coisa para remover o monstro dele. O personagem dele já consigo remover direto. E por fim, como a gente está usando vários bricks no deck, eu botei um Gangan Jet Gatling para poder aí desbricar um pouco na hora de defender, né? Acho que o deck basicamente é isso. As minhas matches, primeira rodada foi contra o Henrique de Bonner, MVP da partida Magela, né? Ele foi... comecei segundo, né? A vantagem desse deck é que normalmente o pessoal quer começar primeiro, né? Para tentar tirar a curva do Luffy Taro no terceiro turno, né? Mas no caso aqui a gente indo em segundo é melhor, porque no segundo turno eu vou para 5 dons e já posso dar uma Magela, né? O oponente estava com 3 dons, ia para 5, na verdade ele vai para 4 e a gente quebra a curva dele, né? Então ele aqui ganhou para mim a primeira match aí contra Bonnie, tá? A segunda match foi contra o Elder, ele tava de UP, né? Não tem muito o que dizer. Eu acho que é uma match favorável, então eu spamei Katakuri na mesa, então não tinha muito o que ele fazer, né? Forcei muito ataque de 8.000 para ele poder conseguir gastar muito recurso para defender, né? Mas Magelazinho, se tivesse vindo também era um diferencial, porque ele ainda dá 10 dons, quando ele desse um Gangan para se defender, caísse para 8, eu podia dar uma Magela, levar ele a 7, e aí ele não tinha o efeito do líder no próximo turno. Mas acabou que não foi preciso. Terceira rodada, eu joguei contra o Níbil de BP, e aí foi onde todas as techs, eu acho que se pagaram, né? Então eu dei uma Magela para poder tirar o dom, né? Eu ganhei no dado, pedi para ele começar, justamente porque eu já sabia, né, que tinha uma Magela, então eu esperava pegar ele na mão inicial. Consegui, né? Peguei ele na mão inicial, dei uma Magela, voltei ele para 5 dons, né? Já que ele fez o ramp do turno 2. E aí ele não conseguiu dar o Luffy cervejeiro, né? Na curva. Depois, né, que ele deu o primeiro Luffy cervejeiro, eu consegui remover com o Ragnarok. Né? E 2 turnos depois, ele deu um outro Luffy cervejeiro. Só que como ele tinha perdido os dons por causa do Magela, ele não conseguiu anexar o dono líder, né? Então eu consegui fazer um Sanji com um Gamma Knife no Luffy cervejeiro dele, removendo aí o Luffy dele sem nem ter atacado. Na quarta rodada foi contra o Lucas de Bonner, né? Inclusive foi o campeão. A gente jogou tanto na segunda, foi tanto a quarta rodada como no top 4, né? A gente passou em terceiro lugar, eles passaram em segundo. A partida também não é uma partida favorável, né? Mas mais uma vez o MVP entrou em jogo, né? O Magelazinho quebrou novamente a curva dele, ele chegou a buscar, né? A Bonnie, o Cavendish, né? Com a Bonnie, ou foi com o Kid, eu não lembro agora, mas consegui remover, né? Remover a curva dele, isso ajudou bastante. E um outro também que foi quem ganhou o jogo aí foi o Sanji, né? Eu consegui dar 3 Sanjis seguidos, né? Deitando as carrots dele, deitando alguns personagens dele e atacando, né? Ele acabou dando um Kid muito
muito cedo, ele deu um kid com 8 dons, e, tipo, passou com o kid em pé, né? Ele não conseguiu virar nenhum dom, nada do tipo. No outro turno veio com 3 blocos pequenos, mas não tinha counter para defender, então os Sanjis batendo 8k foi o suficiente, né? Isso garantiu a vitória. E aí eu joguei o desempate do top 3, do top 4 contra o Flufal, né? Ele tava de Barba Negra. Dei uma Magellan, né? Só que aí não deu para segurar o back-to-back dos dois Barba Negras, né? A minha expectativa era trigar a Double Finger na vida, né? Para entrar com mais um atacante no jogo de graça, mas acabou não vindo, né? Mas no geral foi isso. Esse é o Deck Profile, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! Isso é Clube TV. Olá pessoal, aqui é o Henrique, certo? Vim gravar esse Deck Profile do torneio do último domingo. O torneio de domingo foi um Mega 2v2, ok? Então, meu líder foi a Bonnie, como a maioria de vocês já sabe. Nesse torneio, eu e minha dupla, o Thiago, conseguimos o segundo lugar. Perdemos apenas na final para Luquinhas e Osório, parabéns aos campeões. Vou falar aqui um pouquinho sobre minha lista e um pouquinho das matches que eu enfrentei durante o torneio. Okay? Começando com os meus buscadores. Eu uso poucos buscadores, certo? Porque tem muita coisa que não é tão fácil de buscar, então fazer muita busca durante a partida poderia acabar me atrapalhando. Então, eu uso 4 Kit Killer, né? Busca supernovas, excelente carta. E durante esse torneio eu decidi testar usar 2 músicas de We Are, né? Para procurar minhas bombas que não fossem supernovas. Tanto Carrot, quanto Shanks, quanto Zoro, quanto do Flamingo, certo? Me foi útil em algumas partidas. Temos aqui também 2 do evento 0 de defesa, né? Vocês vão notar que eu uso pouca defesa, pouco 2K em si, porque na minha escolha de lista eu escolhi usar muitos blockers, né? Então, apenas 2 eventos zeros. Aí vamos para os 2Ks. Eu uso 3 Apu. Ele serve como 2K, é buscável e além disso ele pode virar blockers pequenos, então dependendo da match ele também podia me ser útil. 4 Tashigs, que é absolutamente imprescindível no deck para você proteger das remoções. Eu não enfrentei tantas remoções, então durante o torneio ela foi mais útil como 2K, mas tudo bem. Eu uso 2 X-Drake, né? Então temos aqui 4, 7, 8, 9, 11 2Ks no máximo, né? Poucos, mas não me foi um problema durante o torneio. Então vamos para os blockers. Como eu disse, eu uso muitos blockers. Então vamos lá. 2 Capone, 4 Rocinante, 4 Orogi. O Orogi que foi um dos MVPs desse torneio para mim, sempre aparecendo e sempre sendo muito útil. 2 Pedros, né? Eu gosto muito do Pedro para algumas matches específicas, como o Luffy GP, ele é muito útil. E aí vamos para os personagens de meio de jogo, né? 4 Cavendish, obrigatórios. 4 Carrots, obrigatórios. Eu uso um dessa Bonnie, porque ela me ajuda a congelar personagens grandes antes de eu ter o do Flamingo na mão, por exemplo. Então, muito boa. E ela me ajuda na curva ímpar consertando o meu dom, né? Que ela ativa o dom no final do turno. E aí temos todas as bombas do deck. 4 Rod Jones, absolutamente imprescindível, certo? Salvou e ganhou jogos que eu não deveria ganhar. 2 Kid. Não foi tão importante para mim nesse torneio, mas é impossível deixar ele a menos que 2. Eu usei 2 Shanks. Excelente carta. Do Flamingo, 2 também. Esse daqui ganhou algumas partidas sozinho. E aqui eu tô com 2 Laobepo na mão, mas é só porque eles são 2 ouros que eu peguei emprestado com o meu sócio Matheus pro torneio. Tive que devolver no final do torneio, mas tá aqui representando o Zoro, certo?
Um pouquinho sobre as matches. A primeira partida, eu caí contra o Ximenes de Pluff. Okay? Essa foi uma das partidas que eu perdi. Ele tecou muito bem contra Bona e me pegou totalmente de surpresa, não consegui vencer. Segunda rodada, caí contra o David GP. Venci, certo? Não teve tanta dificuldade, ele não teve tantas chances assim, né? Ele não conseguiu encontrar muita coisa que ele precisava, embora ele tenha encontrado até 2 Sandy Pudding. Terceira partida foi uma Mirror contra o Daniel Coelho, que também ficou no top 4, né? Eu perdi a Mirror, mesmo indo na ímpar, porque eu consegui encontrar tudo que eu precisava, mas eu não consegui encontrar maneiras de defender essas bombas. Né? Encontrei Rod Jones, encontrei Zoro, mas não conseguia counter o suficiente. Acho que foi a única partida que eu penei com counter. Aí, quarta partida foi contra o Johnny, né, o sensei de Luffy GP também. Venci com o Rod Jones salvando a pátria na última vida. Pro Top Cut, a gente, nas semifinais, né, a gente cai de novo contra o Daniel. Dessa vez eu escolhi na ímpar de novo e a minha mão me ajudou mais, então deu pra ganhar com relativa tranquilidade. E na final, outra Mirror, dessa vez com o Luquinhas. O deck meio que me deixou na mão na partida, mas foi muito bem jogado. E é isso, galera. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Isso é Clube TV. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores da Clube TV. Meu nome é Thiago Almeida, diretamente da bancada do Clube TV Podcast. Eu e meu parceiro Henrique Vasconcelos ficamos em segundo lugar no torneio, né, no Mega 2 contra 2, né, do 2x2 da Dominaria Cards e Games ontem, domingo, dia 13 de julho. E eu joguei com a Belobet. Viva los revolucionários! Aqui vou mostrar meu deck para vocês e falar rapidinho como é que ficaram as minhas partidas, né? Primeiramente, né, 4 Belobet Buscadora, custo 1, padrão de todo o deck de Belobet. Você quer muito ter uma jogada no turno 1, a sua curva prioritária é a curva par, mas se você estiver na curva ímpar, mais ainda você quer ter ela, porque você quer baixar alguma coisa para achar. E ela, né, acha as peças mais importantes do deck, né, os batedores, as ferramentas de desenvolvimento duplo. Se você não tem ela, outro drop 1 que o deck usa é o Raze Max. Eu estou usando 3 cópias. Às vezes usa 4, às vezes usa 2, mas 3 foi a quantidade que meu sócio, né, o dono do deck, meu querido Ulisses, me mandou. Tá aí. Ele é um batedor nesse deck, só que depois de bater você pode usar a habilidade dele para diminuir o poder de um bicho e remover com essa próxima carta aqui que eu vou mostrar, ou remover batendo com Lindenberg, ou batendo com algum outro personagem ou com líder, né? 4 cópias do Kuma custo 2, né? Essa carta você usa para dar KO em buscadores do oponente, para que ele não possa, para que seu oponente não possa usar os buscadores dele para bater nos seus buscadores, né? Na Belobet, no Raze Max, que você usa para atacar, né? Então, e ele tem trigger, muito bom o trigger dele. 4 Koala para começar os 2K do deck. 4 Koala, ela tem um play interessante também, o play menos 3.000 de ataque para um personagem, menos 3.000 de poder para um personagem do oponente, né? E ela é 2k counter, buscável, tudo que a gente quer aqui. 2 Zeus. Esse Zeus, ele apesar de ele não ser revolucionário, não ter trigger, não ter muito sinergia com o deck, você pode usar ele para tirar um personagem problemático do oponente, principalmente quando os oponentes estão tentando starvar a gente. Isso aqui é muito bom porque você vai remover um personagem do oponente, vai comprar uma vida e vai negar um pouco essa estratégia de starve, né? Para fechar os 2k counter, a gente tem 2 Sabos e 2 Kumas. O Sabo é um personagem que você vai usar ele mais como 2k counter mesmo, só que em alguns momentos você pode baixar ele e já usar a habilidade para buffar um personagem que já estava em campo e vai atacar. E esse Kuma, ele tem trigger, então às vezes você
vai poder jogar ele no campo de graça, né? Agora a gente passa para as ferramentas de desenvolvimento duplo do deck. 4, Empório Ivankov, custo 4. Essa aqui é a carta que faz a gente querer ir na curva par. Você quer, assim que possível, baixar esse personagem para buffar ele com a habilidade do líder e poder baixar um outro personagem de graça, né? É uma máquina nesse deck. Mas a gente tem outras ferramentas de desenvolvimento duplo. A gente tem o Ivankov custo 5, que vai dar um desenvolvimento duplo, né? Olhando do deck, não da nossa mão, né? Então a gente vai pagar 5 para botar um bicho na mesa e vai botar um outro bicho na mesa do nosso deck, que seja revolucionário, de 5.000 de poder ou menos, né? E para finalizar, a gente usa 4 Koala, custo 6. Ela é outra ferramenta que, se o oponente estiver starvando, é muito boa, porque você vai colocar um blocker na mesa, 6.000 de poder, vai colocar uma carta da vida na sua mão, vai colocar um personagem no campo de graça e ainda vai comprar uma carta do deck, né? Então, muito boa mesmo quando você está sendo starvado, né? Você bota 2 corpos na mesa, compra 2 cartas, então tudo que a gente quer, né? E o resto do deck aqui são os outros personagens que a gente vai usar basicamente para atacar, né? 3 Inazuma. Esse Inazuma, se você tem um outro personagem de 7.000 de poder ou mais, esse Inazuma ganha Rush. Então com a habilidade da Belobet isso é bem fácil de acontecer, né? 4 Karazu Blocker, custo 3. Ele tá aqui porque ele tem trigger, ele é revolucionário, ele tem 4.000 de poder, então com a habilidade da Belobet ele já tá batendo 7, tudo um número mágico aqui para muitos líderes, né? Então serve pra gente tanto atacar como defender, né? E como ele entra em campo de graça no trigger, né? Temos também 4 Lindbergh. Se você tá numa match que você precisa disputar pelo board, né? Você quer baixar esse Lindbergh com o Ivankov assim que possível, né? Porque você pode diminuir o poder dos personagens do oponente, seja com o Raze Max, seja com a Koala, seja até com o Karazu, que é a próxima carta. E aí quando ele ataca, se ele tem 7.000 de poder ou mais, você pode dar KO num personagem com 3.000 de poder ou menos, né? Então ele tá batendo e tá removendo ao mesmo tempo. Tem o Karazu. O último personagem aqui é o Karazu. A gente já sabe, a gente tá cansado de saber, né, a ameaça que ele representa, né? É uma das poucas cartas, se não a única carta do jogo que diminui o poder de líder. Então tanto no on play quanto no when attacking ele dá menos 1.000 de poder para um líder ou para um personagem do oponente. Então ele é uma ferramenta essencial pra gente botar pressão no nosso oponente o mais rápido possível, né? Ele aqui nesse deck ele vai entrar de graça com o Ivankov, com o outro Ivankov, com a Koala. Então não tem porquê. Se pudesse usar 8, usaria. Para finalizar, 3 cópias do Stage dos Revolucionários, só para aumentar a consistência do deck, né? Então é isso. Minhas matches, né? Primeira rodada do torneio, né? O torneio foram 4 rodadas com corte pro top 4. Rodada 1 eu enfrentei um Jinbei, eu consegui vencer um Jinbei. Na segunda rodada eu enfrentei um Marshall de Teach, venci também. Na terceira rodada eu enfrentei um Luffy azul e roxo. E na quarta rodada eu enfrentei... O que eu enfrentei na quarta rodada? Foi o Rob Lute, do Christian Zoro. Consegui vencer minhas 4 partidas no suíço. No corte pro top, no top 4, eu enfrentei um Luffy azul e roxo, o mesmo que eu tinha enfrentado do suíço, consegui vencer de novo. E na grande final eu enfrentei um Teach, um Barba Negra, e acabei perdendo. Então essa foi a minha run. Aí quero mandar um salve para minha dupla, né, pro Henrique, mandar um salve para os vencedores, para os campeões, né, Luquinhas, e para o Flufal, e pro Ulisses que me emprestou o deck. Valeu, galera, tamo junto. Tchau, tchau. Isso é Clube TV. Fala galera, aqui é o Fufal. Eu vou estar aqui fazendo meu profile no meu deck de Marco de Teach, que fui campeão do Mega 2x2 Dominária, junto com minha dupla, o Lucas Magalhães, que jogou de Bonnie. Vamos lá. São 3 Lafittes,
4 Stronger, 3 Doc, 3 Vasco Shot, 4 Soldadinhos, 4 Jesus, 4 Van Aldo, 4 Kuzan, 3 Kuzan Blockers, 2 Tite, 4 Tite 10, 4 Stage, 4 Maera e 2 Black Holes e 2 Liberation. As minhas matches foram: na primeira rodada foi uma Mirror que eu ganhei, na segunda rodada foi uma Uta que eu perdi, na terceira rodada foi uma Bonnie que eu ganhei, e na última rodada a gente empatou, e no top foi contra um Jinbei que eu ganhei. Aí fui pro desempate, que minha dupla perdeu no top 4, eu fui pro desempate contra um Puff, eu ganhei. E na final eu ganhei de Belo Bet e a minha dupla ganhou e fomos campeões. É isso aí. Isso é Clube TV. Fala galera, beleza? Quem fala é o Lucas. Estou trazendo aqui para vocês o meu deck profile do deck de Bonnie que eu utilizei para vencer o Mega 2x2 nesse último domingo, tá? A minha dupla foi eu e o Flufal. Acabou que a gente saiu vitorioso. Na primeira rodada eu ganhei do Felipe Crocoboy de Bug. Na segunda rodada eu ganhei do JV Paz de Nami Azul Amarela. Na terceira eu ganhei do Vitor Borges, que estava de Belo Bet. Na quarta rodada a gente não jogou minha dupla, porque eu já estava classificado. E a outra dupla também podia se classificar. E aí a gente não jogou. Acabou que a gente se enfrentou, né? As mesmas pessoas que a gente ia enfrentar na quarta rodada, a gente se enfrentou no corte pro top, que era o Carlos Henrique de Pluff e o Jimbe do Emerson. Eu enfrentei o Carlos Henrique, perdi na Good Match, não consegui jogar. E aí o Flufal conseguiu vencer as duas partidas, contra o Emerson e contra ele. E aí na final foi uma mirror de Bonnie, minha e do Henrique, que eu consegui sair vitorioso. Eu vou mostrar aqui a minha lista, né? De buscadores eu tenho 3 Killer e 3 Bonnie. São cartas que são quase a mesma coisa, mas são diferentes. A Bonnie ela é um pseudo blocker, já o Killer ele busca, porém ele deixa um dom ali quando você não tem um Rogue ou um Basil Hawks na mesa, então do meio pro final do jogo ele pode ser útil se ele ficar na mesa até lá, né? De blockers eu tenho 8 blockers pequenos, são 4 Rosinante, 2 bege e 2 do bege antigo, né? Os Rosinantes não preciso falar muito, ele é bom contra praticamente tudo, principalmente Lute, Barba Negra, decks que dão KO, decks até vermelho também, que dá KO. O Capone, ele é bom para entrar e reciclar a mão, né? Ele compra a carta, descarta a carta, pode tirar a bomba. O Capone, o antigo, ele é bom pelo fato dele ser custo 1, então ele consegue descer em vários momentos custando apenas 1. E embora ele não tenha counter, não é um problema, porque ele praticamente sempre está na mesa, né? Quando você compra ele, você desce ele, então ele nunca é uma carta morta na sua mão. Então, um bloco pelo custo de um dom só num deck que recicla tanto dom como a Bonnie é muito forte e muito barato. Seguindo aqui os blocos, né? Fechando a totalidade de 11, eu tenho 3 Urogi. Urogi muito bom. Excelentíssima carta, é uma carta que ela entra no turno 4, no turno 5 na curva e fica até o final do jogo, se tudo der certo. Ela sempre finaliza jogos também batendo no final do jogo, tu nunca bloqueia com ela e ela sempre te gera valor no final do turno. Seguindo aqui os 2Ks, eu tenho 3 Basil Hawkins, 4 Tashig e 3 Iso. Os Isos, para mim, é a última edição do deck, ela é muito boa porque ela consegue derrubar alguns turnos específicos, principalmente coisas da Belo Bet, Zoro Juro, Miho Match, vira Tashig, vira bloques do loot, sabe? Vira muita coisa, mesmo que não seja buscável. A Tashig não precisa falar nada, ela é MVP em muitos jogos, contra Bug, contra Luffy P, contra Loot, contra muita coisa. E o Basil Hawkins, ele é como se fosse um sexto Urogi. Quando tu não vê o Urogi na mão, isso aqui vem na mão e aí tu consegue
descer ele e ele vai fazer efeito até o final do jogo também. Só que ele dificilmente vai bater e ele não vai blocar, né? Mas ele vai ficar lá, o cara dificilmente ele vai gastar recurso para tirar ele, então ele vai ficar na mesa o tempo todo. E aí de custo 5 eu tenho 8, que são ali nossas estrelas, né, no deck. As 4 Carrot, que é bom em praticamente todas as partidas, com exceção do Luffy UP, então ela consegue controlar bastante a mesa, travando, praticamente liquida a mesa se eu tiver com 2 dela contra decks como Luffy GP, embora no torneio agora ela não tenha sido tão útil. Os 4 Cavendish, eu não preciso falar muito, é a melhor carta do deck, é a melhor carta do arquétipo de Supernova, né, faz valer o valor dele, muito bom, gera recurso, o oponente sempre gasta muita coisa para tentar levar ele, se tu consegue proteger, ele fica gerando recurso para ti até o final do jogo, então assim, belíssima carta. Continuando, a melhor carta verde, na minha opinião, a melhor carta do deck também, que é o Rod Jones. O Rod Jones, ele me ganhou muitos jogos, não usaria menos de 4 nunca, em nenhum momento. Se eu pudesse usar 6 cartas dessa carta, eu utilizaria 6 sem pensar. Então, muito boa, não tem muito o que falar dela. Ela finaliza o jogo, ela bota pressão no começo do jogo, vira block, vira dom, te gera recurso com a vida que tu pega, sabe? Ela faz tudo. De bomba eu tive 2 Kids, 3 Shanks e 4 Zoros. Os Zoros, eles são a minha estrela do deck. Tem muitas partidas que eu preciso desse ski para ganhar o jogo, tipo Barba Negra, que eu preciso desse 2. Luffy UP, se eu descer 1 e ele ficar na mesa e não levar Red Rock, ele faz a festa. Na verdade, ele faz a festa contra todos os decks, né? Então eu preferi deixar 4, porque ele não é buscável, igual o Shanks, mas ele faz mais valor do que o Shanks durante a partida. Mas o Shanks também eu não consigo tirar ele ou jogar com menos de 3 cópias. Ele é realmente muito forte, ajuda contra muitas partidas. Na Mirror, ajuda contra Loot, ajuda contra, sabe, qualquer coisa que coloca um corpo grande virado na mesa e você desce isso, tu tira um bicho do cara, que ele passou um turno todo para descer e tu coloca um corpo de 11 mil na mesa. O Kid, muita gente usa 3, eu uso 2 porque ele é a única bomba buscável e geralmente tu nunca precisa de 2 durante a partida e só precisa de 1. E tem muitos decks que conseguem lidar com isso, mas então assim, eu preciso geralmente menos dele do que das outras bombas, então eu deixo 2 porque eu acho 2 suficiente e como eu uso 6 buscador, acaba que quando eu preciso dele eu consigo ligar para ele e como eu uso muito blocker também, os blockers sempre vêm na mão, então 2 Kid era mais rápido. E aí, para acabar, eu peguei aqui 2 eventos custo 0. Ajuda muito para defender ataques no final do jogo, para proteger o Kid. O cara bate 7 na vida, tu consegue proteger. O cara bate 8 no Cavendish, tu consegue colocar 9. Tem muitas utilidades. Se pudesse usar, se eu tivesse espaço no deck para usar 3, eu usaria, mas não tem espaço no deck. Então, essa foi a lista que eu utilizei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim no privado, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, que eu converso bastante sobre a utilização de cada carta no deck, o porquê que eu utilizei, da quantidade, em que forma ela é útil, de que forma ela ajudou. Eu vou responder com o maior prazer, agradecer a todo mundo que me parabenizou durante o torneio pela vitória, eu realmente não esperava, então fiquei muito feliz. Agradecer também ao meu companheiro de equipe, né, o Flufal, que me ajudou aí, me deu confiança também, torcendo por mim, me salvou ali no top 4 quando eu perdi. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tamo junto. Isso é Clube TV.